Talvez se ouvíssemos mais os nossos próprios corações, talvez se enxergássemos mais a beleza de nossas almas, talvez se não fôssemos tão escravos do nosso próprio orgulho e não julgássemos de forma tão precipitada, talvez se em nosso juízo de valor avaliássemos a partir do nosso próprio defeito, dirimiríamos bem mais este tão hediondo preconceito. Se respeitássemos mais os direitos dos outros, ainda que discrepante aos nossos, e mesmo que não concordássemos, nós entenderíamos que temos todo o direito de discordarmos um dos outros, desde que respeitemos mutuamente uns aos outros. Talvez até parecêssemos mais gente. Deixaríamos de sermos tão indiferentes em nosso silencioso e crônico egocentrismo. Eu parei diante de certo mendigo, que quanto mais mendigava e ficava na sua. Ele parecia ser o dono da rua. Na verdade, a rua era mais sua do que minha, pois a rua em que ele vivia tornou-se seu habitat natural. Tentei penetrar em seu inexpugnável mundo, pensando ter algo a oferecer, mas vi minha esperança então morrer, já que diante dele o mendigo era eu, que suplicava por sua atenção. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Essa manhã eu quero meditar num texto tão enfatizado, tão emblemático. Muitos usam ele para se defender das acusações e fazem dele uma alavanca, um porto seguro, distorcendo aquilo do que está escrito aqui. Em outros casos, antagonicamente, com certeza, há aqueles que baseiam em um outro texto que já se encontra no Evangelho escrito por João de Jesus, no capítulo 7, versículo 14, que diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Mas o texto que eu queria explanar aqui encontra-se no livro de Mateus, escrito por Mateus, tão emblemático, não julgueis para não ser julgado. Início do capítulo 7, testifica-se o seguinte: não julgueis para que não sejais julgado, pois com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Termina no versículo 5. Isso é Jesus falando com os fariseus acerca das incongruências daqueles que gostavam de fazer os seus julgamentos. É um texto, aliás, toda a Bíblia é atemporal. Esse texto realmente se torna atemporal, pois nós temos a mania de julgar as pessoas, de fazer uma avaliação, o tão famigerado preconceito. Eu mesmo faço parte de certos núcleos, às vezes me dou com as pessoas e as pessoas me avaliam de dentro dos seus núcleos, baseado naquilo que eles pensam, naquilo que eles acham. Houve um tempo que isso me deprimia, me angustiava. Eu tentava de todas as maneiras agradar as pessoas. Hoje, no meu modo de pensar, eu busco agradar a Deus em primeiro lugar. É como diz também um outro emblemático ditado, tão verdadeiro, que nem Jesus Cristo agradou a todos. E se Jesus Cristo não agradou a todos, não sou eu. Por falar em núcleo,
Eu conheci um rapaz, não vou citar o seu nome, ele estava angustiado porque estava sendo rejeitado em determinado lugar, se sentindo preterido, se sentindo rejeitado. Eu vi que ele tinha sua certa razão, porque as pessoas olhavam para ele com olhares de indiferença baseado talvez na sua indumentária ou nas suas atitudes. Por que não dizer talvez nas suas posses? Dentro de um carro estava eu, meu sobrinho e ele conversando. Eu tentei amenizar, mas lembrei de mim quantas vezes eu não fui subjugado, eu não fui menosprezado. As pessoas desrespeitaram até minha própria pessoa intimamente, fazendo julgamentos que não lhe cabiam, sem conhecimento de causa. É o tão famigerado preconceito. E vale aí um adendo por causa de eu ser da cor negra. Quantas vezes não passei por situações tais como essa? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu sei que o racismo existe, eu sei que o preconceito existe, seja com cor, com mulher, ou até mesmo, por que não dizer, contra os homossexuais, e vai por aí afora. Mas a questão agora não é esta, embora eu reconheça que isso não deixa de ser uma verdade. Aliás, é uma verdade dolorosa, porque eu senti na pele o que é sofrer algum preconceito por causa da minha cor, e por que não dizer ainda nos dias atuais, por causa da minha situação financeira. Olham para mim de cima para baixo com olhares de indiferença, mas eu estou pouco me importando. O importante é que eu sei quem eu sou na ordem do dia e me sinto amado e querido. Me entristece também, por outro lado, com esses ideais um tanto progressistas que vitimizam e tornam às vezes até inútil a luta, por exemplo, já o meu caso, contra aqueles que são preconceituosos em termos de raça, o racismo, o tão famigerado racismo. Mas voltando-me à baila, voltando-me ao início dessa questão, eu deparei com o final desse poema em que falei sobre o mendigo e verdadeiramente não deixou de ser verdade. Eu encontrei com certo mendigo em determinada época, ele estava mendigando numa praça, e eu me acheguei a ele com certeza, porque sou cristão, e eu também, de certa forma, não deixei de ser um tanto preconceituoso, porque fiz uma leitura do que ele estava fazendo, da roupa que ele estava vestindo, e de repente pensei em falar que existia uma vida melhor. Mas o que me assustou foi a impetulância, o orgulho e a soberba desse mendigo. Tentava lhe falar de Jesus, mas ele me rechaçou terminantemente. Então eu pude entender que, infelizmente, de uma forma, ou talvez felizmente, eu não sei dizer, cada um de nós tem um próprio propósito. Eu creio que o que Jesus queria dizer aqui, é claro que vai dentro da baila daqueles que falam que é claro que nós devemos avaliar quando uma pessoa está tendo uma conduta réproba. E deve ser sim avaliado, deve ser analisado. E a pessoa que comete delitos, ela deve ser julgada. Não de forma preconceituosa, de forma estúpida, mas sim de uma forma sincera e verdadeira, respeitosa, para que tal pessoa talvez possa rever os seus conceitos. Não como nós apontamos o dedo de forma estúpida, volto a repetir. Mas a questão, eu volto a dizer que está à baila, é algo análogo ao que sucedeu ao mendigo. Que por mais defeituoso que fosse, por mais que o seu caráter ou o seu procedimento estivesse demonstrando certas deturpações, ele não deixava de ter sua razão. É a vida que ele escolheu, é isso que ele quis para si. E compete a gente respeitá-lo. Eu falei no início que me pertencia a alguns núcleos, ou já pertencia a alguns núcleos em que as pessoas me menosprezavam, e até mesmo dentro de igrejas, quantas vezes não passei por esse crivo, e as pessoas intimamente, subjetivamente me execravam, e muitas vezes faziam o seu julgamento interior, não pela forma que eu estava procedendo, mas sim por aquilo que minha aparência demonstrava ser. Mas eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a compreender, volto a repetir, é bom que fique enfatizado, a entender quem eu sou na ordem do dia. Hoje, se as pessoas fazem pouco caso ou não de minha pessoa, pouco me importa. O que importa é que eu tenho o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, indiferente do que pensam ou que deixam de pensar.
quando alguém tem algo que possa trazer algum agregamento para a minha própria consciência, para a minha filosofia de vida, palavras que edificam, eu as recebo no meu coração com muita alegria, com muita serenidade. Mas quando eu percebo olhares preconceituosos, seja com minha situação financeira, seja com minha cor, seja qualquer outro tipo de deturpação da parte deles, eu simplesmente ignoro. E assim deveria ser com aqueles que muitas vezes passam por esse tipo, como esse colega meu, que estava angustiado porque estava sendo preterido, estava sendo rejeitado. Mas se ele soubesse que existe um Deus tão maravilhoso, e o pior é que ele é cristão, mas se ele soubesse, então, reformulando para terminar essa pequena reflexão, se ele pudesse refletir o quanto ele é amado por Jesus, nem se o próprio Papa chegasse para desmerecê-lo. Eu sei que é uma hipérbole, é uma ironia, mas nem se o próprio Papa viesse desagravá-lo, ele pouco se importaria.